Hoje a gente vai mergulhar na jornada fascinante da animação. Oá! Sabe, parece uma coisa super moderna, mágica até, mas essa ideia de dar vida a desenhos, a objetos, ela é bem antiga, né? Vem de muito antes do cinema. Pois é. É uma história incrível, onde a arte e a tecnologia andam assim, de mãos dadas, uma empurrando a outra. E a ideia hoje é justamente essa, explorar como a gente saiu daquelas primeiras ilusões de movimento e chegou nessas criações digitais super complexas que a gente vê hoje. Vamos a bastante material sobre história, técnicas e até uns exemplos aqui do Brasil. Exato. A própria palavra animação vem do latim, animare, né? Que significa dar alma, dar vida. E essa vontade de mostrar movimento, olha, já aparecia lá atrás, nas pinturas das cavernas, com aqueles animais com várias patas para sugerir corrida, sabe? Que interessante. Mas, para a gente situar um começo mais, assim, concreto, acho que o século XIX é um bom ponto de partida, né? A ciência começa a entrar em jogo. Com certeza. Principalmente com a teoria da persistência retiniana. Foi o Joseph Plateau que articulou isso, né? Isso. Aquela ideia de que o nosso olho ele meio que segura a imagem por um instantezão. Aí, se você mostra uma sequência rápida de imagens, parece que elas estão se mexendo de verdade. É a base de tudo, fundamentalmente. E foi isso que permitiu, por exemplo, o experimento do Edward Muybridge, lá em 1878. Ah, o do cavalo. Famosíssimo. Sim, com várias câmeras para fotografar o galope. Além de resolver aquela aposta antiga se o cavalo tirava as 4 patas do chão ao mesmo tempo. E tirava. Quer dizer, ele provou que sim, né? Provou que sim, mas mais importante, ele decompôs o movimento. Abriu a porta para o estudo e para a recriação da ação, quadro a quadro. E isso deu um gás, né? Para uma série de brinquedos óticos que viraram febre na época. Totalmente. Desde a lanterna mágica, que já existia lá no século XVII e projetava imagens, até os aparelhos do século XIX. O fenacistoscópio, o zoantrópio, com aqueles discos e tambores que giravam, né? Exato. E depois o praxinoscópio do Émile Reynaud, que já era mais sofisticado, usava espelhos, projetava. O teatro óptico dele foi tipo um precursor do cinema de animação. Dá pra imaginar o fascínio que isso causava. E preparou o terreno para o que viria depois, né? Sem dúvida. Preparou o público, preparou os inventores. Para o cinematógrafo dos irmãos Lumière, em 1895, e para os artistas que logo iam sacar o potencial de animar esses desenhos em movimento. E que artistas surgiram, hein? Lá na França, o Émile Coll, com Fantasmagoria, de 1908. Muita gente diz que foi o primeiro filme de animação mesmo, né? Como a gente conhece hoje, bem focado na transformação, nas metamorfoses das formas desenhadas quadro a quadro. Uma coisa bem artística. E nos Estados Unidos, um pouquinho antes até, o J. Stewart Blackton já fazia experiências com stop motion. Sim, em Humorous Faces of Funny Faces, de 1906. Animando objetos, desenhos na lousa, fotograma a fotograma. E o Winsor McCay. Esse cara era um gênio, vindo dos quadrinhos. Gertie the Dinosaur, de 1914. Ah, Dirty. Foi um marco. Não só pela técnica, que já era avançada para a época com perspectiva, aceleração, mas por dar personalidade à personagem. A Dirty tinha emoção, sabe? Era quase como um bicho de estimação ali na tela. Incrível. E não dá pra esquecer dos irmãos Fleischer também, criadores da Betty Boop, do Popeye. E desenvolveram a rotoscopia, aquela técnica de desenhar por cima de filmagens reais para dar mais realismo para o movimento. Bem engenhoso. É nessa época que começam a surgir os estúdios mais focados em animação, né? Os próprios Fleischer, a Pathé e, claro, o início da Disney. E aí a Disney... Bem, a Disney muda o jogo. Steamboat Willie, em 1928. O som sincronizado. Não foi a primeiríssima animação com som, mas o jeito que eles usaram. O som sincronizado com a ação, de forma expressiva, musical, aquilo foi revolucionário. E depois, Branca de Neve e os Sete Anões, em 37, o primeiro longa-metragem de animação. E provou que a animação não era só curtas e engraçadinhos, podia contar histórias longas, complexas, emocionar o mundo todo.
Foi um divisor de águas. A Disney virou sinônimo de inovação técnica nessa era de ouro, né? A câmera multiplano, por exemplo. Nossa, fundamental. Aquilo era genial. Filmar através de várias camadas de vidro, com partes do cenário pintadas. Criava uma sensação de profundidade, né? De paralaxe. Impressionante. Você vê isso claramente em Pinóquio, em Bambi. Dava uma qualidade cinematográfica enorme. Isso combinado com a animação em celuloide, que era mais eficiente. Ah, as folhas transparentes, né? Podia desenhar os personagens e reaproveitar os fundos. Exato. E o investimento pesado no som, que culminou lá em Fantasia com som estereofônico. Eles realmente elevaram o padrão. E o design dos personagens virou quase uma ciência, né? Totalmente. A silhueta tinha que ser reconhecível, a expressividade no rosto, as cores. Tudo pensado para criar ícones. E criaram, né? Branca de Neve, os anões, o Mickey. E para garantir a qualidade do movimento, eles até sistematizaram aqueles famosos 12 princípios da animação. Sim, que são usados até hoje, basicamente. Coisas como o squash and stretch, para dar peso e flexibilidade, sabe? Comprimir e esticar o personagem. Ou a antecipação, que é preparar o espectador para uma ação que vai acontecer. Virou a cartilha da boa animação. Dando um salto no tempo, a tecnologia digital começou a mudar tudo de novo, né? Ah, sim. Os primeiros passos foram ali nos anos 80. Tron, de 82, já usava muita computação gráfica. E uma cilada para Roger Rabbit em 88, aquela mistura de desenho animado com atores reais. Ficou espetacular. Foi um marco na integração, mas o ponto de virada mesmo, acho que foi Toy Story, da Pixar, em 95. O primeiro longa todo feito em computador. Exato. E redefiniu tudo. A estética, as histórias que podiam ser contadas, abriu um universo novo. E olha que curioso, aqui no Brasil, logo depois, em 96, a gente teve Cassiopeia. O primeiro longa 3D brasileiro. Um feito e tanto para a época. Com certeza. E a gente tem também uma tradição forte de animação mais autoral, experimental. Nomes como Marcos Magalhães, com curtas como Miau, Animando, trabalhos super criativos. E hoje em dia o cenário é, nossa, uma diversidade enorme. É impressionante. Você tem o 2D voltando com tudo, mas com estilos super modernos, tipo Homem-Aranha no Aranhaverso. Que visual incrível aquele filme tem. Né? E o stop motion continua firme e forte, com coisas lindas como Coraline, e a animação tratando de temas super complexos, sociais. Tipo Zootopia ou Persepolis, que é mais adulto. Exato. E a internet, o streaming, criaram novos formatos, novas narrativas. Séries como BoJack Horseman, a linguagem dos GIFs. Até os videogames bebem muito na estética da animação, como Cuphead. É uma evolução que não para. Das ilusõezinhas óticas lá do século XIX, passando pela Disney e a Era de Ouro, até essa explosão toda de hoje. É isso. A arte e a tecnologia continuam dançando juntas, se desafiando. É o motor dessa forma de expressão tão rica. E olhando para o futuro, hein? Com essas tecnologias novas surgindo, inteligência artificial que gera imagem, realidade virtual aumentada, o que será que vem por aí? É a grande pergunta, né? Será que a gente vai ver uma revolução na forma de contar histórias animadas tão grande quanto foi, sei lá, Fantasmagoria ou Steamboat Willie na época deles? Fica aí a reflexão.